Lição número 498. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar do aspecto histórico do Ashura, vamos falar também a virtude do jejum de Ashura. Falamos na lição passada, infelizmente a aula passada não teve o desfecho normal da aula, provavelmente algum problema que nós tivemos, mas hoje vamos dar continuidade ao que nós vínhamos abordando. Portanto, entrando concretamente no aspecto histórico. Dizíamos na última parte da lição que nós temos tido vontade de aprender muita coisa, mas quando se trata de aprendermos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu, nós temos tido preguiça. Nós temos que ser fortes, e ser forte é você enfrentar aquilo que são os teus desejos e dar primazia, dar preferência ao ensinamento que irá te beneficiar para o resto da vida, assim como para o Akhira. No aspecto histórico, nós vamos falar que o Ashura é o 10º dia de Zul-Hijjah, 10º dia de Muharram, que é considerado como Ashura. Portanto, esta data ou este dia foi significativo mesmo antes do Islã. Os profetas anteriores também já observavam o jejum de Ashura, conforme nós podemos encontrar a passagem no Musannaf ibn Abi Shayba, na autoria de Abu Huraira radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: يوم عاشوراء يوم كان تصومه الأنبياء فصوموه أنتم. O dia de Ashura é o dia que os profetas passados também jejuavam, então jejuem vocês também. Portanto, com isso nós passamos a saber que era uma prática que já acontecia mesmo antes da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante o tempo de ignorância, também os Quraishitas levavam em consideração este dia. Se nós formos a ver a capa, o ghilaf, a cobertura de Kaaba, eles trocavam neste dia. Neste dia eles cobriam Kaaba, trocavam até a capa, não é, do Kaaba. Nós vamos encontrar o hadith relacionado a este incidente. Tem um hadith que foi mencionado por Aisha radiyallahu anha. Ela diz que كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة. Era o dia em que eles cobriam o Kaaba, era o dia em que eles trocavam a cobertura do Kaaba. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam também jejuava o dia de Ashura enquanto ainda estava em Meca. Antes de vir para Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava em Meca. Nós vamos encontrar o hadith no Sahih al-Bukhari, também narrado por Aisha radiyallahu anha. Ela diz que كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. O Quraysh no Jahiliya eles jejuavam, não é? no dia de Ashura, 10º dia de Dhul-Hijjah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também jejuava. E este hadith encontra-se no Sahih al-Bukhari. Conforme o hadith anterior que nós mencionamos também do Sahih al-Bukhari, o jejum obrigatório antes do jejum de Ramadã ser tornado obrigatório.
o jejum da Ashura, o 10º dia de Muharram, era obrigatório, era fardo jejuar. O hadith menciona, conforme Aisha disse, كان يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. As pessoas jejuavam como obrigatório antes do Ramadã ser prescrito. وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان, quando Allah subhanahu wa ta'ala tornou o jejum de Ramadã obrigatório, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك. Aquele que quiser jejuar no dia 10 de Muharram, o jejum da Ashura, que jejue, e aquele que quiser deixar de fazer jejum, que quiser abster de jejuar, então que o faça também. Não há nenhuma obrigatoriedade de jejuar no Ashura. Este hadith também está no Sahih al-Bukhari. Portanto, o jejum obrigatório antes do Ramadã se tornar obrigatório, o jejum de Ramadã, o jejum obrigatório era o jejum de Ashura, o 10º dia de Muharram. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chega a Medina Munawwara, encontrou os judeus de Medina a fazerem jejum de Ashura. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou o motivo deles fazerem o jejum, e eles explicaram que foi neste dia que Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa alaihi salam, não é? Salvou Bani Israel, salvou o povo de Musa alaihi salam da tirania e opressão do faraó, assim como aqueles que acreditaram na mensagem de Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala salvou este povo do faraó. Então Musa alaihi salam observou o jejum deste dia, fez jejum neste dia como gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. Eu tenho mais direito com Musa alaihi salam para com Musa do que vocês. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam próprio jejuou e ordenou que os outros também jejuassem. Portanto, este aspecto que nós temos aqui, nós vamos encontrar vários ahadiths falando disso, só que esta obrigação foi abrogada, portanto deixou de ser obrigatório com a prescrição do jejum de Ramadã. Portanto, nós vamos encontrar, por exemplo, o hadith no Sahih Muslim, na autoria de Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Ele diz: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم عظيم. Este é um dia muito virtuoso e um grande dia. أنجى الله فيه موسى وقومه. É o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa alaihi salam e o seu povo. وغرق فرعون وقومه. Allah afogou o faraó e o seu povo. فصامه موسى شكرا. E Musa alaihi salam jejuou como forma de gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَنَحْنُ نَصُومُهُ. E nós também vamos jejuar. Por outra, a resposta foi que nós jejuamos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: então nós temos mais direito para com Musa alaihi salam do que vocês. Então este hadith, com este acréscimo, nós vamos encontrar no Sahih al-Muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu antes este jejum, e como recompensa daquele que fizer este jejum, não como obrigatório, não é? Porque nós dissemos que esse jejum deixou de ser obrigatório com a instituição de jejum de Ramadã. Portanto, este jejum tornou-se facultativo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: como recompensa daquele que fizer este jejum, ele terá o perdão dos pecados do ano anterior. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse como é que esse jejum deverá ser feito: sumu yawma ashura wa khalifu fihi al-yahud. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith está no Musnad Ahmad: jejuem no dia da Ashura, o 10º dia de Muharram, wa khalifu fihi al-yahud, e contrariem neste mês de jejum os judeus. Não façam igualzinho aos judeus, contrariem a prática dos judeus. Então o profeta diz: فَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا. Este hadith está no Musnad Ahmad. Jejuem um dia antes
ou um dia depois. Jejuem o 10º dia e jejuem juntamente ao 10º dia o 9º dia, ou jejuem após o 10º dia, mas um dia como 11º dia. Portanto, jejua-se o 9º e 10º, ou 10º e 11º dia, são 2 dias de jejum a serem observados. Nos primórdios do Islã, ou ainda em Medina, os sahabas faziam os seus filhos também jejuarem, ainda pequenos, jejuarem no dia de Ashura, e que como incentivo eles davam brinquedos aos seus filhos. Quando eles estivessem com fome e chorassem, eles entretinham os seus filhos com algum brinquedo para incentivar eles a fazer este jejum. Portanto, com isso mostra a relevância deste jejum, que de facto é extremamente importante porque a recompensa é maior. Pecados do ano anterior todos serão perdoados para aquele que for observar este jejum. Um dos aspectos que é importante mencionarmos aqui é o profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós contrariarmos as práticas dos judeus. Os judeus fazem jejum no dia 10º de Muharram, o dia da Ashura, faziam naquele tempo. Então o profeta disse: aquele que quiser fazer, jejum um dia antes também. Quando nota a narração também do Sahih al-Bukhari, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado daquilo que era a prática dos judeus, então ele disse: no ano seguinte iremos jejuar também o 9º dia. Também o 9º dia. Só que isso não chegou a acontecer porque o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu antes de chegar o tal ano que havia prometido em fazer mais um jejum. Com isso fica claro a pretensão do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era de jejuar mais um dia. Portanto, esta é a prática. O profeta sallallahu alaihi wasallam manifestou essa vontade, não chegou a concretizar porque partiu deste mundo. Portanto, fica claro, não há aqui discussão se o profeta fez ou não fez, mas está lá a vontade, o desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam em fazer este jejum. Todo aquele que puder fazer esse jejum, que faça, né? Não é obrigatório. E para este ano, este jejum calha no dia 29 de agosto. Right? A pessoa poderá jejuar 28 e 29, ou poderá jejuar 29 e 30 de agosto, completando desta forma 2 dias. Um dia antes ou um dia depois, jejuando o 10º, 11º, o 9º e o 10º dia. Portanto, este é o aspecto histórico e a questão relacionada à virtude deste jejum. Aquele que jejuar, o que ganha com esse jejum. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos esta oportunidade de podermos cumprir com esta sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, de forma a adquirirmos esta recompensa prometida pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e tendo em conta que o jejum, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: wa ana ajzi bi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa ana ajzi bihi, aquele que jejuar. O jejum é a única prática que Allah mencionou que eu irei retribuir a recompensa, porque esta ação é para mim. Não há alarde, a pessoa faz, somente ele que sabe se a pessoa está de jejum ou não. A ligação da pessoa com Allah subhanahu wa ta'ala é muito maior do que qualquer outro ibadah. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de seguirmos este ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.